O segredo do fôlego liberado por Deus. Há um segredo, há um mistério no liberar o fôlego de Deus para o corpo humano. O homem passou a ser um ser vivente depois que Deus soprou nas suas narinas. O homem passou a ter capacidades intelectuais quando Deus soprou o fôlego de vida no corpo dele. Em Gênesis capítulo 1, no seu verso 26, diz assim: Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre tudo. Deus fez o homem. Há dois elementos que são importantes. Há dois elementos que são importantes. Primeiro, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. São dois. Primeiro, a imagem. Segundo, semelhança. Há duas coisas que Deus quer fazer no homem, quer fazer para o homem. O que primeiro? Deus quer fazer o homem a imagem dele, a representação dele aqui na terra. Então, no capítulo 2 do livro de Gênesis, capítulo 2, no seu verso 7, diz assim: Então Deus fez o homem do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra. Desenhou o homem assim como ele é. Assim como Deus é. Assim como Deus é. A imagem dele, ele fez no homem. Nós somos o reflexo de Deus. Mas faltava um outro elemento que se chama a semelhança. A imagem nós tínhamos, mas a semelhança é uma outra coisa. Deus é o Criador e nós passamos a ser o Criador. Deus é dominador e nós também somos dominador. Essa é a semelhança. Então, para isto acontecer, Deus tinha que soprar o fôlego de vida no corpo humano. E ele passou a ser um ser vivente. Olha, o homem passou a ganhar capacidades só depois em que Deus soprou o fôlego de vida nele. Entenda que o homem é um ser espiritual, habitando num corpo. O corpo, ele é a casa do nosso espírito. Quando Deus formou o homem, era simplesmente o pó, era simplesmente um desenho, estava vazio. O corpo, com a ausência do espírito, é simplesmente um corpo. Mas quando vem o espírito e entra no corpo, o corpo ganha vida. Porque a vida está no espírito. Está no espírito. O que é fôlego cientificamente? Cientificamente, fôlego é respiração ou movimento de aspiração e expiração do ar pelas vias respiratórias. Também fôlego pode ser
uma ação de prender o ar nos pulmões, de soprá-lo com a boca ou de soprá-lo com a boca. O que Deus fez, na verdade, foi liberar com a sua boca o fôlego de vida, soprando, transmitindo, colocando o espírito de vida no homem, com as capacidades necessárias, as capacidades que saíram do próprio Deus para o homem. O corpo simplesmente não tem proveito sem o espírito nela, porque o corpo é uma casa onde o espírito habita. O corpo é uma casa para o nosso espírito e o corpo é o templo do Espírito Santo ou Espírito de Deus. Também o corpo pode ser habitação dos demônios. Se o homem der legalidade aos demônios, eles entram e habitam, porque demônios fazem as suas obras usando corpos. Se um homem dá legalidade a eles, eles entram e eles realizam as suas obras na pessoa. Em Romanos, capítulo 8, no verso 16 a 18, nos mostra que o Espírito de Deus habita em nós, porque diz: o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se Ele testifica em nós, porque nosso espírito é dentro do nosso corpo. Então Ele entra e testifica, nos convence, nos mostra de que nós somos filhos de Deus. E em Mateus capítulo 12, no seu verso 43, nos mostra que os demônios podem habitar em nosso corpo, nas pessoas, se as pessoas darem legalidade a elas. O nosso corpo é uma casa do nosso espírito para habitarmos aqui na terra e fazer todas as coisas. E também em 2 Coríntios 5, 1 nos mostra de que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós para realizar e para receber honra e louvores, porque nós somos o templo do Espírito Santo. O segredo que está no fôlego liberado por Deus é Deus, ao soprar o fôlego de vida ao homem, Ele estava a transmitir capacidades ao homem da criação, de domínio e de tantas outras coisas. O celular que nós temos nas mãos não foi Deus que criou, foi o homem. E até hoje o homem domina sobre a terra, governa sobre a terra, assim como Deus disse, e sobre todas as coisas. Então, Deus nos fez para dominar, para criar. Deus cria, nós também criamos. Deus domina, nós também dominamos.
Esta é a semelhança que nós temos com Deus. Esta é a semelhança que nós temos com Deus.